Você vive como um derrotado, mas diz que tem fé. Anda como um escravo, pensa como um escravo, fala como um escravo. E depois se pergunta por que a promessa ainda não se cumpriu. Ei, olha para mim. Deus já te entregou tudo. O céu inteiro está do seu lado. Mas se você continuar de joelhos diante dos seus medos, das suas desculpas, da sua preguiça, nada vai acontecer. Esse vídeo não é só uma mensagem, é um chamado, um divisor de águas. E eu vou te provar isso. Mas antes, se inscreve agora, porque esse canal vai ser a voz que vai te arrancar da mediocridade. Aqui, você vai ouvir o que ninguém tem coragem de te dizer. E se você ficar até o final, vai entender por que Deus ainda não moveu o que você tanto ora. Spoiler: o problema não é Ele, é você. Você está agindo como quem não tem herança, como quem foi abandonado, como quem não recebeu uma promessa. Mas Gálatas 4:7 diz que você não é mais servo. Você é filho. E sendo filho, você é herdeiro. O que isso significa? Que tudo já foi liberado. Mas sabe por que você ainda não vive isso? Porque continua com a mente acorrentada. Ainda pensa pequeno. Ainda negocia com a dúvida. Ainda se sabota. E o mais triste, ainda espera que Deus faça o que Ele mandou você fazer. Sabe o que Ele te deu? Autoridade, coragem, clareza, direção. Mas você troca tudo isso por conforto, distração e desculpas revestidas de espiritualidade. Não adianta orar pedindo colheita se você nunca teve coragem de plantar. Não adianta pedir direção se você continua parado no mesmo lugar. Deus não trabalha com covardes. Ele não abençoa a passividade. Olhe para as Escrituras. Os homens que marcaram a história se moveram com fé, mesmo em meio ao caos. Moisés estendeu o cajado antes do mar se abrir. Josué deu o primeiro passo antes das muralhas caírem. Davi correu em direção ao gigante. E você? Espera. Espera que tudo mude sem você se mover. Isso não é fé. Isso é medo disfarçado. Isso é auto-engano. Você diz Deus vai prover, mas foge da responsabilidade de construir. Você ora pedindo um propósito, mas rejeita a dor do processo. Você quer bênção, mas vive sabotando a própria colheita. Escuta uma coisa: fé não é mágica. Fé é um chamado para agir mesmo quando nada faz sentido. E o que mais paralisa sua vida não é o inferno, não é o governo, não é sua família, é a sua própria mente, escrava, pequena, viciada em medo. E enquanto você não quebrar essas correntes internas, nada vai mudar fora. Nem com mais oração, nem com mais jejum, nem com mais esperança. Porque Deus já te deu. Agora é você quem precisa se levantar. Você acha que tem fé porque frequenta uma igreja ou compartilha versículos no Instagram? Fé de verdade dói. Fé de verdade tira o seu sono, te arranca da zona de conforto, te obriga a encarar tudo o que você vem evitando. O trabalho duro, o silêncio, a solidão, o processo, o não reconhecimento, o risco de falhar. Mas aí está a chave. Só quem suporta isso, vê a promessa se cumprir. Só quem continua mesmo quando não tem aplauso, vive o extraordinário. Porque a promessa não é para quem quer, é para quem suporta. O Egito era confortável para os escravos, mas a terra prometida exigia luta, fé, resistência. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, preferindo continuar no Egito da sua mente, onde tudo é previsível, onde você pode culpar os outros, onde o fracasso é aceitável. Mas Deus não te chamou para isso. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para governar, para liderar, para multiplicar. Mas enquanto você não quebrar essa identidade de escravo, nada floresce, nada avança, nem no seu trabalho, nem nos seus relacionamentos, nem na sua vida espiritual. Ouça com atenção. A escravidão hoje não está em correntes de ferro, mas em pensamentos repetidos, em crenças invisíveis que te limitam. Toda vez que você diz, isso não é para mim, você se algema. Toda vez que você pensa é tarde demais, você se prende. Toda vez que você se compara, se sabota, procrastina,
está alimentando o Egito dentro de você. E até que você escolha sair, mesmo sem ver o caminho claro, Deus não vai mover o mar. Porque o mar só se abre quando o cajado é erguido. A muralha só cai quando você marcha. O milagre só acontece quando você age. Você quer a vida dos grandes, mas não suporta a disciplina dos grandes. Você quer os frutos, mas não quer lidar com a poda. Você quer subir, mas vive fugindo das quedas que te moldariam. E enquanto continuar assim, vai repetir ciclos. Anos passam, e você volta sempre ao mesmo ponto, cansado, incompleto, frustrado, orando as mesmas coisas, lendo os mesmos versículos, mas sem transformação real. Porque você não entendeu o que precisa ser quebrado não é o mundo, é você. E isso só acontece quando você decide abandonar de vez a mentalidade de escravo. Você já parou para pensar que talvez Deus não esteja em silêncio? Talvez Ele só esteja esperando você amadurecer. Porque Ele não desperdiça destino com quem não está preparado. Ele não entrega promessas para quem ainda age como se fosse do deserto. Você quer governar? Primeiro aprenda a obedecer. Quer liderar? Primeiro aprenda a servir. Quer vencer? Primeiro aprenda a ser dominado pela sua missão, não pelas suas emoções. Essa é a verdadeira libertação. E ninguém vai fazer isso por você. Nenhum pastor, nenhum mentor, nem mesmo Deus, porque já foi entregue. Agora é sua escolha. Você quer uma resposta divina? Ela está aqui. Levanta, anda, se posiciona. Troque o um dia pelo hoje. Troque o se Deus quiser pelo eu vou obedecer agora. Pare de terceirizar sua fé. Pare de orar para escapar e comece a orar por força para enfrentar. Pare de esperar que as coisas fiquem mais fáceis. Você não foi chamado para facilidade. Foi chamado para grandeza. E grandeza custa caro. Custa disciplina, renúncia, dor, persistência. Mas vale cada cicatriz. Porque a liberdade interior transforma tudo ao seu redor. E agora eu te pergunto: até quando você vai continuar vivendo como escravo, quando já foi declarado herdeiro? Até quando vai fingir que não ouviu? Até quando vai usar a fé como desculpa para não agir? Essa é a hora. O chamado está feito. E se você não responder agora, vai continuar apenas sobrevivendo. Mas se decidir hoje, se olhar para si mesmo com honestidade, se rasgar de verdade por dentro, se tiver coragem de mudar, o céu inteiro vai se mover a seu favor. Porque a promessa já foi feita, o destino já está liberado. Falta só você se levantar como filho, como herdeiro, como autoridade. E sabe por que esse canal existe? Porque enquanto o mundo te embala com frases bonitas, aqui você vai ouvir verdades que doem, mas curam. Se isso fez sentido para você, se essa mensagem ardeu aí dentro, se inscreve agora. Ativa o sininho. Mas mais do que isso, compartilha, porque talvez alguém perto de você também esteja vivendo como escravo e precisa lembrar que já foi chamado para reinar. Você não é produto do seu passado, você é o reflexo do que decide acreditar a partir de agora. Então levanta, anda e nunca mais olhe para trás. Agora vá. Não como alguém que assistiu mais um vídeo, mas como alguém que ouviu um chamado, que sentiu no espírito, que entendeu a hora. Deus já te entregou tudo, mas é você quem precisa abandonar as correntes. Elas não estão nos seus braços, estão na sua mente. E hoje, elas acabam aqui, porque agora você sabe. Agora não tem mais desculpa. Vai, domine, expanda, transforme. E quando todos perguntarem o que aconteceu com você, diga com firmeza: eu entendi quem eu sou. E agora nada me prende mais.